Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. Empresa em Cubatão investe na produção de amônia renovável. A indústria passa por nova fase de transformação ambiental baseada em soluções para descarbonização. O Complexo Industrial de Cubatão recebe biometano desde outubro de 2024. A unidade é a maior consumidora de gás natural do estado de São Paulo. O biometano, associado a uma tecnologia desenvolvida pela empresa que filtra óxido nitroso, resulta em uma amônia com pegada de carbono 75% menor do que a convencional. A gente recebe fisicamente o biometano na nossa unidade. Esse biometano, ele passa pela unidade de amônia, que é a primeira produção que a gente tem. Então, não temos nenhuma alteração física no processo, porque a substituição que a gente faz é, de fato, de um gás fóssil para um gás renovável, que vem lá de Piracicaba. Esse biometano entra na planta da amônia, a gente produz a amônia renovável e da amônia a gente tem uma matéria-prima que é utilizada na produção de ácido nítrico, nitrato de amônio e fertilizantes também. A amônia é uma matéria-prima versátil com ampla aplicação industrial, usada na fabricação de alimentos, na produção de plástico de engenharia, além de cosméticos e fertilizantes. O Complexo Industrial de Cubatão mantém a única planta de produção de amônia em atividade no Brasil e está apoiando a transição de diversos outros segmentos industriais e cadeias de valor para modelos mais limpos. Toda essa cadeia produtiva pode ser beneficiada pela redução da pegada de carbono. A gente sabe, por exemplo, que a Europa tem hoje uma legislação forte com relação a isso, né, pegada de carbono. Vai taxar, né, os produtos importados de pegada de carbono alta, então a gente sai na frente com isso. E qual que é o grande desafio? Hoje o grande desafio é tecnologia, né? O mundo todo está lutando para reduzir a pegada de carbono. A própria Yara, fora do Brasil, utiliza diversas tecnologias, como a captura do carbono, como eletrólise, tudo isso para reduzir a pegada de carbono. Mas no Brasil a gente tem uma vantagem, que é a nossa matriz energética muito limpa, né? Muito limpa. E aqui em São Paulo, em especial, a gente tem uma vantagem ainda maior, que é ter o biometano, que o biometano é, na verdade, é a purificação do biogás a partir dos resíduos da produção de açúcar e do etanol. Então a gente tem isso disponível, né? A gente não precisa gastar muito, a gente usa esse material em substituição do metano que a gente usa via petróleo normalmente. A empresa recebeu uma certificação internacional que garante para as cadeias que fazem uso desses produtos que essa amônia é de fato renovável. É uma certificação internacional que garante toda a cadeia de custódia e garante também toda a cadeia de abastecimento de matéria-prima na nossa produção. Então, a nossa produção ela é complexa porque a gente recebe o gás natural e o biometano junto, então a gente precisa comprovar de fato o quanto a gente utiliza de cada um. Nisso existe um balanço de massa e o balanço de massa é que comprova a proporção de pureza, ou seja, o quanto sustentável é a minha amônia. Então com a certificação eu posso, né, negociar só o que é reciclável, né? A unidade pretende substituir gradativamente o uso do insumo de origem fóssil pelo renovável. É muito importante a gente ver na prática aqui em Cubatão que a gente está conseguindo contribuir de alguma forma para as metas de descarbonização da empresa, que são metas globais, né? Então a gente está conseguindo aqui no nosso dia a dia ver que o biometano, mesmo que ainda uma parcela pequena do nosso consumo total de gás natural, está contribuindo para a descarbonização de uma planta que é tão complexa de descarbonizar como é a amônia. A gente iniciou a produção de amônia renovável em outubro de 2024 e desde que a gente começou essa produção, a gente já tem clientes que estão fazendo a compra dessa amônia. Então o mercado também está procurando por fornecedores que têm esse tipo de matéria-prima para ajudar na descarbonização deles também, né? E o surto de gripe aviária no Rio Grande do Sul levou produtores de São Paulo a intensificar medidas sanitárias para prevenir a disseminação da doença. Apesar do estado de atenção, não há registro de problemas até agora em território paulista. As medidas sanitárias antes de entrar neste aviário são rígidas. Agora, ainda mais após a confirmação do primeiro caso de gripe aviária em uma granja no Rio Grande do Sul. A granja no estado gaúcho era de postura comercial.
ou seja, dedicada à produção de ovos e não à criação de aves para corte. Neste criatório em Tanabi, o acesso de profissionais terceirizados está mais restrito. Quando feita, na verdade, essa manutenção, a gente procura sempre fazer nos vazios sanitários, mas só quando ocorre alguma realmente imprevisto, que não tem jeito, aí sim a gente tem que colocar esse pessoal aqui, ou uma pessoa, no máximo 2, para poder fazer essas manutenções aqui, mas sempre com toda a segurança. O uso de roupas descartáveis, como essa que eu estou usando, é uma das principais medidas de biossegurança na entrada dos aviários. A proteção começa aqui, para impedir que o vírus entre em contato com as aves. Esses protocolos já são muito exigidos pelos frigoríficos em geral, né? Então, na verdade, a gente só está apenas fazendo um reforço, né, para que não ocorra. E vale ressaltar, né, que a população pode ficar tranquila quanto ao consumo de carne, de ovos, que está tudo certo e aqui não tem problema nenhum. O estado de São Paulo registrou em 2023 53 focos de gripe aviária, todos em aves silvestres, com maior concentração no litoral. Em 2024, foi confirmado um novo foco em ave silvestre. Neste ano, até o mês de maio, não houve registro da doença, apesar de 37 notificações de suspeitas e mais de 1.200 ações de vigilância ativa. Segundo as autoridades sanitárias, todas as amostras coletadas neste ano tiveram resultado negativo para o vírus H5N1, mantendo o estado livre de gripe aviária em plantéis comerciais. Hoje, no Brasil, nós temos apenas 2 focos abertos, que são de Sapucaia do Sul e de Monte Negro. Existem vários outros pontos de investigação, ou seja, que foi colhida a amostra das aves em questão, seja silvestres ou comerciais, e remetidas para o laboratório federal que fica em Campinas. Então, focos apenas os 2 do Rio Grande do Sul. Nós não temos nenhuma investigação em aberto no estado de São Paulo, ou seja, não houve nenhuma notificação, nós não fundamentamos aquela notificação e fizemos coleta de amostra. Em São Paulo, até agora, esse momento, nenhuma investigação em curso. Nesta outra granja, nossa gravação foi permitida apenas na parte externa. Para preservar os aviários de contaminação, o acesso é restrito aos funcionários, que devem lavar bem as mãos e trocar de calçados. Internamente, né, nós estamos intensificando cada vez mais os procedimentos, como o portão sempre fechado, os núcleos todos fechados. Eu comprei novos sapatos ainda para os funcionários. Ele sai da casa dele com chinelo, vai até o núcleo. Do núcleo ele põe um sapato, até ele chegar na porta do aviário. A hora que ele chega na porta do aviário, é outro sapato, que aí ele vai entrar dentro do aviário. Mas até isso, então assim, caprichar mais ainda nas higienizações pessoais da mão, proibido extremamente qualquer visita na propriedade de parentes. Então está proibido isso aí realmente. A confirmação do surto levou à suspensão de importações de carne de frango brasileira por diversos países, incluindo China, Japão, Arábia Saudita e também pela União Europeia, afetando significativamente o setor avícola nacional. Mas, na região noroeste, as vendas foram mantidas e a economia ainda não foi afetada. Ainda não. A gente tem informação que os frigoríficos, a maioria dos frigoríficos no Brasil, tem estoque, capacidade de armazenamento para 7 dias, né? Então, o que exceder disso, se represar o consumo, se represar a venda, aí pode ser que vai acontecer realmente baixa no mercado e preço. Eu acho que agora, nesse momento, tudo é especulação ainda. Aparentemente, para nós, até então, não tem nada modificado, né? Mas, segundo projeções, se caso venha a sobrar frango no mercado em razão de ser vetada essa exportação, aí pode ser que venha a ter alguma reduçãozinha do preço ao consumidor, mas isso ainda é muito cedo para se falar, né? Os produtores já têm um plano de contingência para evitar novos contágios. Que se mantenha sempre as medidas de biosseguridade em dia, tela dos aviários em ordem, arco de desinfecção funcionando, evitar entrada de pessoas estranhas, alheias à produção dentro dos aviários, evitar o contato do granjeiro, do produtor, com outros aviários, com regiões de cursos d'água, onde podem ocorrer aves migratórias. Tudo isso a gente tem que trabalhar diariamente, né? Diariamente. Eu venho falando desde o final de 2022.
Tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim. Tivemos os focos de influenza, lado ruim sim, mas ele levou um estado de alerta que é benéfico. E a gente tem que manter esse estado de alerta, né? Porque aí nós nos cobramos mais, o produtor tem que se cobrar mais nessa manutenção que eu me referi, nos cuidados que ele deve ter. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã, 19h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.